Bom dia, irmãos, graça e paz da parte do Senhor, amém? Mais um dia começando, vamos a mais uma devocional. Quero compartilhar com vocês uma palavra que venha te edificar. Temos que fazer essa leitura, esse estudo, essa reflexão diariamente. Para quê? Para nos fortalecer. Que a palavra de Deus ela vai entrando, vai limpando por dentro, vai nos fortalecendo por dentro, e quando a gente for perceber, a gente tem todas as respostas para a nossa vida, para as nossas adversidades, para as nossas atribulações. Por quê? Porque temos força, estamos fortes na palavra de Deus. E isso que faz toda a diferença na vida de um cristão ou de uma pessoa que estuda e que se relaciona com Deus. É como ir para a academia. Você não quer ficar forte? Não quer ter força? Você vai à academia, exercita e você vai pegando músculo, vai ficando forte. Na vida espiritual é a mesma coisa. Você quer ficar forte emocionalmente, espiritualmente, você leia a palavra de Deus diariamente. Então, pessoal, espero que essa palavra venha falar ao seu coração hoje. Quero levar vocês ao livro de Atos, capítulo 12, verso 5. Atos 12, verso 5, que diz o seguinte: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Palavra que me abençoou nessa manhã, e eu vou começar com uma pergunta para vocês. Você tem orado para a vida de quem? Tem orado por alguém? Por quê? Porque aqui na palavra de Deus diz: a igreja fazia contínua oração por ele. Ou seja, nós somos igreja. Você é a igreja de Deus, somos igreja viva. E qual é a nossa função do lado de fora do templo? É orar para a vida daquele que está precisando de oração, daquele que não tem força, daquele que de repente está passando por circunstância ruim, está fraco emocionalmente, espiritualmente. Nós somos os intercessores. Nós temos que batalhar a batalha deles. Aqui nos mostra Pedro dentro de uma prisão. E o que os amigos de Pedro fizeram do lado de fora? Contínua oração, ou seja, oraram todos os dias. E Deus ouviu a oração deles. Deus mandou um anjo na prisão e libertou Pedro. Ou seja, a oração deles foram ouvidas por Deus. Deus ouviu a oração deles. Deus libertou Pedro. Deus abriu as cadeias, tirou a corrente do pé de Pedro, que Pedro estava preso, e antigamente usava corrente nos pés, os grilhões, libertou Pedro, abriu a porta da frente, Pedro saiu pela porta da frente. Ou seja, temos que interceder pela vida de alguém. Temos que parar de orar só para a gente, ficar olhando só os nossos problemas. Isso é egoísmo. Temos que orar pela gente? Sim, temos que orar pela gente. Não é problema nenhum, não é pecado nenhum orar pela gente. Porém, o mais importante e o que Deus quer da gente como igreja é que nós oramos pelo outro, pelo problema do outro, pela necessidade do outro, pelas batalhas do outro. Às vezes o outro está fraco e nem tem condições de orar, ou nem consegue orar. A nossa intercessão vai a Deus para chegar até Ele. Na minha família, meus irmãos, eu fui o último a me converter. Eu fui o último a aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida. Mas eu sou fruto de oração da minha falecida mãe e das minhas irmãs. Por quê? Porque elas oraram por mim. Eu, quando vivia lá no mundão, não conhecia a palavra de Deus,
vivia no oba-oba, minhas irmãs estavam de joelho em casa orando por mim. Minha mãe, uma senhorinha, estava em casa à noite, de joelho dobrado, orando por mim. E graças a Deus, as orações delas fez com que Deus me libertasse do pecado. Logo, as orações têm resultado, as orações são ouvidas. Temos que interceder pela vida do outro. É nossa missão, é nosso papel como igreja. Igreja não é só você ir domingo lá para o templo, de manhã ou de noite, orar, ouvir a pregação do pastor, ouvir os louvores. Aquilo ali é bom, é um alimento para a gente. A gente vai lá, domingo, quarta-feira, se alimenta da palavra, mas a gente no nosso dia a dia, na nossa segunda-feira, na nossa terça-feira, a gente tem que ser intercessor na vida de alguém. Eu fico imaginando aqui se a igreja aqui, se os amigos de Pedro não estivessem orando por ele ser um profeta de Deus, por ele ser um homem de Deus que tinha comunhão com Deus, Deus provavelmente livraria ele também. Mas as orações foram muito suficientes, muito boas, muito suficientes para quê? Para libertar Pedro, para Deus ouvir as orações dele. E o meu povo lá, a igreja lá, está orando pelo meu filho que está preso. E vou mandar um anjo para libertar ele. E libertou Pedro. Ou seja, oração tem resultado, oração tem ação de Deus. Deus ouve a oração, Deus responde a oração. Esse que está te falando aqui, que está aqui falando com vocês, compartilhando a devocional, é fruto de oração. Eu já orei por gente que teve resultado da minha oração. Portanto, meus irmãos, pare um pouquinho de olhar para você, de orar por você e ore pelo próximo. Interceda na vida de alguém. Seja ferramenta de Deus para chegar até alguém, que Deus irá te usar. Eu creio que Deus está usando muita gente aí e muita gente está deixando de ser usada porque não está orando. Ore, fale com Deus. Deus entende até gíria, Deus entende até o seu silêncio. Não sabe orar? Abre a boca. Sabe conversar? Então faça da sua conversa uma oração que Deus ouve e Deus, no momento certo, vai te responder. Que Deus te abençoe nessa manhã. Paz.